You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Com certeza, eles atingem aqui dentro aqui com tudo, né? A grande fatia dos livros de ficção, principalmente que são vendidos no Brasil, é livros estrangeiros, né? Então, assim, o bom livro é aquele que mostra e não que conta, correto? E isso que você falou é uma realidade. A maioria dos autores lá, eles precisam do papel da gente para apresentar a obra para as editoras. E aqui, por a gente ter editoras muito antigas, né? Onde esses contratos eles são, às vezes, de décadas. Olá, meu caro ouvinte, estou no ar com mais um Live com o Autor. Eu me chamo Raik, estou falando aqui de Minas Gerais, aqui do nosso interiorzão das Minas Gerais, para o Brasil e o mundo, né, através da podosfera. Está entrando no ar mais uma edição do Live com o Autor, o seu podcast que é semanal, né? Toda semana estou por aqui batendo um papo com alguém diferente do universo do livro, e hoje eu vou conversar com o Felipe Kolbeck. O Felipe, ele é agente literário, ele é coach literário, ele é escritor. O Felipe, ele vai falar do seu trabalho e também vai falar aqui com a gente sobre, né, o universo do agente literário. Essa pessoa, né, que agencia os livros, ele vai falar desse processo, como é aqui no Brasil, e você vai entender um pouquinho sobre o agenciamento literário com o Felipe Kolbeck. Se prepara que essa edição está demais e manda para todos os seus amigos, manda para todos aí, como sempre eu peço aqui. E não deixe de comentar também no seu agregador de podcast que você estiver ouvindo, seu agregador favorito. Coloca lá 5 estrelinhas, tá? É o mínimo que eu te peço. Se tiver avaliação aí, coloque a avaliação, não deixe de avaliar, porque é muito importante pro Live com o Autor ter a sua avaliação. Então, vamos pro episódio? Ainda não, peraí, só um pouquinho, eu tenho que dar mais alguns recados, né? Deixa eu dar alguns recados pra você. Então, eu tenho um recadinho bem simples. No próximo mês, o meu livro, finalmente, o meu livro Pra Hoje Respire, vai sair em pré-venda, né, pela editora Arcádia. Então, em breve, você vai poder estar lendo o meu romance aí em versão física. E outra coisa, você pode me contratar para ser o seu mentor literário. É isso aí. A minha sessão, que estaria de R$150 cada sessão, né? Você agora pode pagar com um desconto de 40% nesse mês de março. Então, você que está aí afim, né, de fazer um laboratório do seu trabalho literário, se você estiver planejando um livro, então pode chegar para cá que eu posso ser o seu mentor e tá te ajudando, tá certo? Nesse trabalho aí que é tão importante para você. Então, chega junto. E tem também a leitura crítica e tem um Copydesk que você pode mandar a mensagem, tudo isso pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp aqui na bio deste episódio. E agora sim, a gente pode ir para o episódio de hoje em 3, 2, 1 e claquete. Que eu sou um profissional da área da literatura já há 17 anos, completando quase a maioridade. E eu comecei como a maioria das pessoas, né, como um autor, onde eu consegui publicar o meu primeiro livro através de uma editora.
E depois eu aprendi técnicas de estruturação de romances, onde eu evoluí, não na parte da escrita criativa, mas justamente na parte da estruturação do livro. Meu segundo livro já teve um alcance maior, e até o ano de 2017 eu já havia lançado 6 livros, certo? E por ter sido uma pessoa que fez um treinamento na base dessa estrutura de romances, eu fui procurado por muitos outros autores para também repassar para eles o meu conhecimento. Então, eu venho fazendo um coach literário desde 2010, 2011. Eu já perdi a conta de autores, mas eu acredito que esteja na casa das 300 pessoas. Autores que eu ajudei, que publicaram livros, né? E também por conta das minhas técnicas de estruturação, eu fui editor de uma editora aqui de São Paulo, na qual eu lancei 2 livros meus anteriormente, e eu fiquei como editor no período de 2015 a 2017. Depois desse período, em que eu saí, eu aprendi muito como que é a vida de um editor, baseado em selecionar manuscritos, em trabalhar o texto dos autores, em coordenar a publicação desses romances. Assim que eu saí da editora, em 2018, eu iniciei a carreira de agente literário. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas no mercado e muitas pessoas me conhecem também. E começou com uma autora, que eu consegui encaixar ela na Planeta do Brasil, que é uma editora espanhola, mas ela tem uma base muito forte aqui no Brasil. E depois comecei a ser procurado por outros autores, e fui selecionando projetos e encaixando esses autores em outras editoras. Eu cheguei a ter 75% dos meus autores agenciados em casas literárias aqui no Brasil. E eu mantenho o agenciamento até hoje, certo? Eu continuo fazendo esse agenciamento, mas eu divido a minha vida em outras tarefas também. Eu também sou lembrado por muitas pessoas para atuar como ghostwriter, e aí eu trabalho especificamente livros biográficos, eu não faço escrita de livros de ficção para outras pessoas. Todos esses projetos são sigilosos, né, como deve ser o papel de um ghostwriter. E me tornei editor de novo a partir do ano passado, da Insignia Editorial, que é uma editora nova, e eu comecei a trabalhar como publisher da casa, né, que vem crescendo, está tendo uma tomada muito boa, com bons autores selecionados para a casa editorial. Então, hoje eu divido a minha tarefa, depois de 17 anos nesse mercado, hoje eu digo para as pessoas que, além de ser autor, eu sou editor, sou ghostwriter e sou uma espécie de mentor de outros autores que me procuram para realizar o trabalho deles, né? A escrita do livro como um todo, desde o início, desde a ideia inicial até a conclusão do livro. E o curioso é que alguns desses projetos que eu fiz o coaching, eu acabei conseguindo levar para algumas editoras. Então, eu acho que tudo se relaciona, né? Então, uma área que eu trabalho, às vezes ela está muito ligada à outra, né? Eu também levei autores para Insignia, então eu acho que é um quebra-cabeça aí que você acaba montando, né, e chegando a algum lugar. E, Felipe, qual é a importância, né, da função do agente, essa ponte que o agente faz entre as editoras para os autores, a importância desse profissional nesse mercado? Bom, a gente sabe que existem vários agentes literários, né? É uma profissão que cresceu bastante nos últimos anos aqui no Brasil, mas alguns agentes eles têm um diferencial. Por quê? Porque eles já trabalharam dentro de editora. Então, eles sabem exatamente como que é o processo editorial, como é a escolha dos livros,
se aquele livro vai encaixar na linha editorial da editora, se o texto precisa de algum trabalho antes de apresentar para uma editora. E eu tive a felicidade de ter sido passado, né, esses quase 3 anos como editor. E assim como o editor, o agente literário, ele precisa selecionar os trabalhos para apresentar para as editoras, porque ele não pode apresentar qualquer coisa. E ele tem que saber exatamente para qual editora ele consegue apresentar aqueles trabalhos. Eu costumo até dizer que eu tive um caso muito feliz, que foi do autor Paulo Stuck, A Filha do Reich, né? Ele escreveu um livro brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial, muito interessante, algo que realmente é diferenciado aqui para o mercado, porque a gente não tem tantos autores nacionais que escrevem sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando o livro bateu na minha mão, eu já imaginava para qual editora eu iria apresentar esse projeto. E eu acabei apresentando para o editor dessa editora, que é a Editora Pensamento, e eles adoraram o livro. Eles publicaram o livro, se não me engano, há 2 anos atrás, e eles incluíram esse livro no Prêmio Jabuti, para concorrer ao Prêmio Jabuti. E o Paulo Stuck, ele ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti daquele ano. Então, assim, era um autor que ele era pouco conhecido, ele havia, sim, escrito outros 2 livros, mas... If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Publicado virtualmente, não tinha tido tanto barulho em cima das obras dele. E através do agente literário, né, desse papel de agente literário, a gente conseguiu chegar até o Prêmio Jabuti. Mas o que eu vejo assim, que é mais importante no papel de um agente literário é ele fazer essa ponte, né, onde o autor não precisa ficar conversando com a editora. Então, ele faz uma espécie de proteção tanto do lado do autor quanto da editora, né? Para não criar nenhum tipo de empecilho na negociação. Então, a editora, ela muitas vezes se sente confortável em contactar um agente literário, em negociar com o agente literário, ao invés de diretamente com o autor. E isso é muito interessante, porque casa também com a minha outra função de editor, que era analisar contratos editoriais. Então, assim, toda essa parte legal da negociação, eu não acredito que tenha que ser o autor que faça isso, né? O agente literário, como bom conhecedor da maioria das cláusulas que estão dentro da editora, do contrato da editora, ele pode fazer essa negociação. Um exemplo que eu dou muito aqui são contratos onde existem multas em caso de alguma espécie de rescisão no negócio, né? E eu evito, com qualquer editora, que meus agenciados, eles, por exemplo, assinem um contrato onde consta uma multa. Então, isso é só um exemplo entre tantas cláusulas que a gente analisa, né? Então, eu posso dizer que eu conheço, acho que 90% das cláusulas que entram no contrato editorial, porque eu já fui autor, eu já assinei contratos como esse com o autor, depois eu fui editor, onde eu encaminhava esses contratos, né, para agentes e autores, e isso me serviu hoje para fazer essa ponte e preservar ambos os lados. Então, quando a editora
ela envia um relatório de royalties, né? Se houver algum problema, é o agente literário que vai conversar com a editora, nunca o autor, a não ser que esse autor tenha assinado diretamente com ele. Mas quando tem o papel do agente literário, a gente faz toda essa negociação, esses concertos, justamente para preservar ambos os lados. Aqui no Brasil, não temos assim tantos agentes quanto autores, né? Temos mais autores do que agentes, que não conseguem nem comportar todos os autores que tem. Nos últimos tempos abriu novas agências no Brasil, mas paralelo, um exemplo ao mercado americano, o autor ele só consegue ser publicado lá se tiver um agente, né? E neste momento você vê assim apostas maiores, né, neste mercado pós-pandemia. Você acredita nisso, nessa mudança que o Brasil só tende a ganhar? Olha só, assim, a gente costuma ser muito influenciado pela literatura americana, porque a gente consome bastantes projetos que vêm de lá, que negocia direto com a editora. Mas como você falou, se a gente for olhar para 20 anos atrás, a gente tinha no máximo 3 agências importantes no Brasil para representar esses autores. Hoje eu não sei o número, mas é um número muito maior do que a gente tinha há essas décadas atrás. E a gente também tem que olhar que o mercado americano ele deve ser umas 20 vezes maior do que o mercado brasileiro, né? Mas a gente está caminhando, sim, para, acredito eu, um processo onde a figura do agente literário ela possa vir a ser tão importante quanto existe no exterior, né? A gente falou do americano, mas tem outros mercados também, tipo o alemão, onde a figura do agente é muito importante. A gente teve uma retração, né? Falando sobre a pandemia, a gente teve uma retração muito grande nos 2 últimos anos. Então, nem tantos contratos foram fechados porque é uma cauda longa. Você tem a livraria fechada por causa da Covid, as editoras seguram os projetos, elas têm que cumprir esses contratos, porque esses contratos de publicação de livro, eles têm uma data prevista para ir para o mercado. E isso criou uma bola de neve, onde as editoras elas não procuraram tantos projetos justamente por causa desse acúmulo de livros que elas precisavam publicar. E soma-se a isso a ausência de bienais, né? E as bienais são muito boas para as editoras. As editoras costumam vender diretamente para o público, é um perfil muito diferente das livrarias. Então, a gente teve essa retração que vem desde, eu diria, no início de 2020, né? Eu não vou nem falar no final de 2019, mas no início de 2020, mais especificamente a março de 2020, quando a coisa estourou e muitos estabelecimentos ficaram fechados. Sim, Eu acredito que se fosse num processo normal, sem pandemia, a quantidade de trabalho seria muito maior, né, agenciados. Mas também não adianta assim a gente de um outro lado ficar forçando a barra junto a editoras para ficar apresentando projetos, sabendo da situação delas. Então, essa moderação, esse equilíbrio, ele precisa existir. Tanto que eu reduzi o número de novos agenciados nesse período de 2 anos, porque assim que eu iniciei com o agenciamento, logo de cara, eu já tinha 20, 25 autores agenciados, né? Então, hoje eu devo estar na casa dos 35, justamente porque não adianta você prender um autor por 2, 4 anos, depende do prazo do contrato de agenciamento que você vai fazer, sendo que você não consegue distribuir isso no mercado, certo? Então, eu acredito que se não fosse a pandemia, esse número estaria
muito mais confortável para a gente trabalhar do que está hoje. Mas o lado bom é que as coisas estão voltando a acontecer, a gente provavelmente terá uma Bienal do livro que foi adiantada, né, para São Paulo no ano que vem, esse ano, desculpa, já foi adiantado para a metade do ano, que seria no final do ano, vai ser em julho. Então, o mercado voltou a reagir, voltou a aquecer, e a previsão é de que a gente consiga trabalhar esses autores e apresentar esses projetos para as editoras a partir desse primeiro semestre do ano. E também tem as tendências, né, que salvam o mercado, né? Na pandemia a gente viu algumas tendências surgindo, alguns tipos de livro, né, que chamaram mais atenção para o mercado e isso faz reagir, né? Isso faz mudar, né? Você vê alguma tendência de livro agora, né, nesse tempo, para esse ano? Algum tipo de livro Olha, que pode vender mais, sem ser o autoajuda, autodesenvolvimento? mas é justamente esse tipo de livro que ainda continua quente no mercado, né? Então, é óbvio, a gente tem livros religiosos, a gente tem livros sobre educação financeira, mas eu acredito, assim, por causa da pandemia, né, por ela ter afetado a saúde mental de muitas pessoas, o público ele se voltou para esse tipo de literatura. Então, ela ainda continua muito forte, né? Os livros de não ficção eles estão muito fortes no Brasil e acredito que no mundo inteiro. Só que, obviamente, a gente olha a literatura de ficção como um entretenimento e o entretenimento nunca termina, nunca acaba. Então, eu, hoje eu vejo assim, né, que eu sou procurado por editoras também para apresentar projetos, então nem sempre a gente faz a parte ativa, às vezes a gente é o passivo, né, nessa relação agente-editora, porque a editora acaba procurando os agentes para saber se tem algum projeto novo. E é difícil você ficar com um livro de não ficção parado, né? A realidade é essa. Então, eu vejo uma aposta, e eu acredito que isso ainda vai continuar por algum tempo, de uma aposta muito alta em livros de não ficção, né? Mas a literatura ficcional, ela tem lá o espaço dela, ela continua, as editoras continuam publicando, mas realmente a crescida, acredito que por causa do efeito do que a gente viveu, ainda são esses livros de autoajuda, de autodesenvolvimento, enfim. Eu acredito que isso ainda vai continuar forte no mercado por um bom tempo. Não sei. E para você chegar à mesa de um agente, um autor que está começando, quais são os passos? O que essa pessoa tem que fazer, Felipe? Olha, o papel da gente ele é muito parecido com o editor, eu já falei aqui, né? A gente precisa selecionar os projetos que a gente acredita, porque se a gente não acredita no projeto, não adianta a gente pegar o agenciamento daquele livro, né? Daquele autor. Eu acredito que o processo de apresentação de um projeto para um agente literário bate quase igual para uma editora. É muito difícil, óbvio, né? Porque a gente tem uma demanda muito alta de autores querendo publicar e a gente sabe que as editoras não conseguem absorver todos esses projetos. Então eu sou lembrado semanalmente por vários autores que encaminham mensagens para minha caixa postal, onde eles querem um agenciamento, o que é extremamente normal, né? Dada a dificuldade que tem para se conhecer um editor de uma editora e conseguir apresentar um projeto diretamente para eles. E aí eu costumo avaliar essas mensagens que chegam até mim para verificar o potencial daquela obra, né? E muitas vezes a gente vê, através da apresentação, o potencial da obra, mas ela não está bem desenvolvida. Então, isso também pode acontecer. Então, eu acho que o caminho mais normal assim é procurar os agentes literários no Brasil,
encaminhar uma mensagem, aguardar uma resposta. Eu procuro responder todas as mensagens que me chegam, né, de pessoas querendo o agenciamento, e até mesmo prover uma orientação para esses autores que desconhecem, muitos deles desconhecem como funciona o mercado editorial, né? Eu, inclusive, eu acredito que seja o único trabalho no Brasil de um e-book que eu fiz, eu coloquei na Amazon, como encontrar editores e agentes literários. Então, eu coloquei esse e-book a um preço módico na Amazon, justamente para que ele dê uma orientação a essas pessoas de como que elas podem chegar a uma editora ou a um agente literário. Então, lá tem muita informação que eu consegui reunir, né, ao longo dessa minha trajetória, eu consegui reunir para dar aquele start inicial em quem está pensando em escrever ou quem já é uma pessoa que já está integrada no mundo literário, mas que ainda está procurando seu espaço. E esse e-book está lá disponível. Como eu falei, eu não vi nenhum outro trabalho aqui no Brasil, no exterior sim, mas aqui no Brasil não, de um livro que oriente exatamente quais são os passos que essa pessoa pode tomar para se chegar a um agente, né, ou a uma editora diretamente. Dentro desse ponto, né, onde você cita o seu livro, você também lançou outros 3 livros, né, na verdade 4 livros, sobre esse universo, né, de escrever, né, sobre esse universo literário, né, ensinando aí a escritores a como a contar suas histórias, né, a trilogia Escreva Seu Livro Agora e também o hábito de escrita de um livro em 8 pílulas. Você pode falar um pouquinho desses 3 livros, né, e também desse último livro que eu citei? Posso, né? Esse de pílulas, assim, porque como eu faço esse treinamento com muitos autores, a gente entende que cada pessoa tem a sua vida, né? Que a literatura às vezes não está em primeiro plano na vida das pessoas. Obviamente, eu tenho muitos autores aqui que são advogados, professores, são médicos, enfim, que tem uma outra profissão senão a de escritor. E muitos deles fraquejam no meio do caminho quando estão escrevendo seu livro, justamente porque eles não conseguem criar um hábito de escrita. Então, eu fiz esse book com 8 pílulas, que eu digo, né? Porque é aquela coisa curtinha, né? Aquelas dicas para justamente a pessoa criar esse hábito que, como eu criei na minha vida, né? Existia uma fase na minha vida que eu precisava escrever uma cena de livro a cada 2 dias. Eu me impunha isso. Então, se eu não escrevesse aquela cena em 2 dias, os próximos 2 dias eu tinha que escrever as 2 cenas, né? E se eu acumulasse, nos outros 2 dias eu tinha que escrever 3 cenas. Então, isso me criou um hábito, né, de foco, de determinação, não, eu vou terminar esse livro, esse projeto, independente de como está a minha vida, independente se eu estou fazendo outras tarefas na minha vida, se eu tenho que cuidar da minha família, se eu tenho um trabalho. Eu criei esse hábito, né? Então, assim, Felipe, só te interrompendo, desculpa. Então, você quebrou aquela coisa de bloqueio criativo. Não existe bloqueio criativo. Então, essa questão do bloqueio criativo, isso vem mais para os outros livros, né? Os livros de técnica. Porque muitas pessoas elas têm bloqueio porque elas não sabem o que fazer, certo? Às vezes a pessoa tem a determinação de escrever, mas ela está perdida naquele universo que ela está criando. Então, aí entram os outros 3 livros de técnica, que são livros sobre estruturação de romance, não é escrita criativa, é sobre estruturação de romance, que são as mesmas técnicas que eu aplico no coaching com meus alunos, meus autores, onde a pessoa ela faz todo um planejamento do livro antes de começar a escrever ele. Então, dessa forma, dificilmente a pessoa vai ter um bloqueio.
A gente usa técnicas muito próximas da roteirização de cinema, de séries e etc. Então, a gente não começa a escrever um livro se esse livro não estiver bem planejado. A gente tem até uma espécie de escaleta que a gente faz durante as aulas. Eu sou defensor da escaleta. Pois é, isso está registrado nesses livros de técnica que eu também disponibilizei lá na Amazon. Então, é muito difícil a pessoa ter um bloqueio criativo. Até porque dentro dessas técnicas, a gente também ensina como escrever a cena. Então, a gente tem uma estrutura de cena onde a pessoa dificilmente ela vai se perder. Então, ela já sabe o que vai acontecer na cena, ela já sabe quais os obstáculos vai precisar colocar, qual o objetivo da cena, do personagem na cena, qual que é a sequela. Então, todas essas palavras que eu estou usando aqui é técnica pura. E isso faz com que o autor ele não tenha tantos problemas na hora que ele senta na frente do computador e escrever uma cena do livro dele. Hoje acabou que eu vejo assim, né? Eu entendo que ainda existam muitas pessoas que escrevem de uma forma intuitiva, tá? Mas voltando à questão do mercado editorial americano, né? Dificilmente um autor escreve lá sem técnica. Então, assim, a questão da técnica no Brasil cresceu muito. Eu Até tenho a também felicidade porque de ter sido. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco, está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta pro episódio. Você precisa aprender o leitor, né? Você está competindo com streaming, você está competindo com internet. Então, o leitor ele não pode pegar um livro onde que ele vai abandonar ele já na primeira página. O autor ele tem que conseguir manter ali, a partir da primeira página, já tem que entregar o leitor algo que ele vai querer chegar até o final. Você fala disso. Exatamente. Eu vejo assim autores que me apresentam que têm até uma boa narrativa, mas me apresentam a primeira cena onde não existe movimento na primeira cena. Então, começa com aquela coisa de descrever clima, descrever espaço, né? Quando, na verdade, a gente sabe que na primeira cena do livro a gente precisa ter movimento, a gente precisa fisgar o leitor, né? É como se estivesse pegando ele pelo cangote e jogando para dentro do livro, falando assim, ó, meu livro vai ter essa pegada. Então, isso é técnica. Tá? Sim, O cara que escreve de forma intuitiva, ele normalmente não começa assim. Então, eu, por exemplo, eu já recusei muitos livros justamente porque o livro ele começa de uma forma completamente desinteressante para o leitor, né? Eu já rejeitei livros onde eu vi o verbo estar, né, o estava, 12 vezes na primeira página. Então, assim, a gente sabe que o verbo estava e alguns outros verbos são verbos fracos. Eles contam, eles não mostram. Então, é muito fácil desistir de um livro logo na primeira página. E não existe, esquece, não existe mais aquela coisa de leitor bobinho, né, que vai consumir qualquer tipo de literatura. Justamente porque ele consome muita coisa que vem do exterior e ele, mesmo de forma não tão declarada, mas ele está ali lendo técnica, ele não sabe nada de técnica, ele é simplesmente um leitor, mas ele está vendo o potencial daquela cena que foi criada, justamente por existir esse tipo de leitor, que os autores aqui no Brasil precisam se preocupar cada vez mais em produzir bons livros, bons manuscritos, né? Manuscritos potencializados. Eu uso muito essa palavra potencializado. Então, vamos esquecer, né? Não é qualquer literatura que vai atingir uma massa de público grande. Então, enquanto os autores não perceberem que existem técnicas que funcionam, que estão aí, né? Estão à mão,
para deixar o seu livro mais interessante, mais potencializado, enquanto eles não perceberem isso, tende a fracassar dentro da carreira dele. Óbvio que existem casos e casos, né? Tem pessoas que escrevem de forma intuitiva muito bem, mas é um caso a cada 100 mil, digamos assim, que faz sucesso. Então, a técnica está aí, a técnica está mostrada, são técnicas internacionais, e se eles usam lá fora, por que a gente não vai usar aqui dentro do Brasil? Com certeza, eles atingem aqui dentro aqui com tudo, né? A grande fatia dos livros de ficção, principalmente que são vendidos no Brasil, é livros estrangeiros, né? Então, assim, o bom livro é aquele que mostra e não que conta, correto? Cada cena eu procuro trabalhar meus autores para mostrar ao invés de contar, porque contar é jornalismo, é uma reportagem, né? A reportagem, quando você lê, você dificilmente se emociona com ela, porque ela é um relato, ela é contada, certo? Você vai se emocionar se aquilo te relembrar, por exemplo, algo que você passou na sua vida, ou se aquela reportagem está ferindo algum dos pilares que você tem dentro de você. Então, você pode até se emocionar com uma reportagem. Mas a reportagem é um relato simples e puro. Ela não está ali para emocionar ninguém, né? O livro ele tem uma característica totalmente diferente. O livro ele é feito para emocionar o leitor. Essa que é a grande função do livro. Então, se você não emociona o seu leitor, você está falhando miseravelmente no seu projeto, certo? E por isso que existem técnicas que ajudam a criar esse tipo de sentimento dentro do leitor, certo? Isso aí. E eu adoro a técnica literária. Eu defendo muito o uso da escaleta, né? Quando alguém chega para mim e fala assim, eu estou escrevendo um livro e eu estou muito perdido. Aí eu pergunto, você fez uma escaleta do livro? Você sabe o final do seu livro? Você sabe o objetivo do seu personagem? Você sabe o que esse personagem quer ali dentro da história? É Né? óbvio, porque o arco do personagem, ele precisa, esse personagem que é o protagonista, ele precisa ter um arco dentro da história. Então, o que vai definir esses arcos, muitas vezes, são os turning points. E você precisa planejar onde esses turning points estarão para você fazer um bom livro. E se você escreve de forma intuitiva, você não sabe exatamente quais são esses pontos, né? Ou outros problemas, como eu já vi muitos personagens dentro de um livro, a cabeça do leitor ela não consegue atrapalhar tantos personagens. Então, com um controle, com uma escaleta, a gente sabe exatamente o caminho da história, quantos personagens vão se envolver nessa trama, quais serão as subtramas daquele livro. Então, o planejamento, eu te diria que é 50% do livro. Os outros 50% são as escritas da cena, certo? Mas sem planejamento, hoje eu não conseguiria, infelizmente eu não tenho mais tanto tempo para escrever livros, né, como eu escrevia antes, mas eu não iniciaria um livro sem saber exatamente, sem fazer todo o planejamento dessa história antes de começar a escrever ele, certo? Então, eu acho é uma metodologia que muitos podem não concordar, mas que para mim serviu, né? E eu me uso como exemplo para muitos autores. Eu falo para os autores, olha, gente, eu lá em 2016, lá quando eu estava iniciando, eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Então, eu vou contar até uma história aqui. Por que eu gosto tanto do número 10? As pessoas, quando eu conto isso para as pessoas não acreditam. O meu primeiro livro lançado, eu tive 10 pessoas no meu primeiro lançamento. 10 pessoas compraram o livro. Eu poderia ter desistido ali. Eu poderia ter dito para mim mesmo, olha, isso não é para mim. Isso não vai funcionar. É muito difícil. 10 pessoas compraram o meu livro. Tá? Quando eu cheguei no meu quarto livro, foi publicado pela editora uma tiragem de 10 mil exemplares. Então, você imagina se eu tivesse parado no início. Então, eu costumo me usar como exemplo para quem está ingressando na literatura agora. Se espera em mim. Eu não era ninguém lá em 2005, 2006.
E olha onde eu cheguei. Porque eu tive foco, determinação, eu aprendi técnica, certo? Então, eu não fiquei parado. E isso é algo que muitas pessoas não conseguem ter. Mas eu acredito, está dentro da minha essência, que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Então, eu trabalho, o coaching, ele não trabalha também só o livro, ele trabalha também muito a mente do autor. Essas questões de mercado editorial, de foco, de não desistência de projetos, porque a gente lida com literatura é arte, e a gente sabe que a arte no Brasil é muito difícil, né? Então, a gente trabalha também esse lado do autor, sem ser só o livro que ele está produzindo. E para a gente finalizar, eu queria que você indicasse aqui, para quem está ouvindo o podcast, um livro, uma série, um filme que você tiver visto ou que te marcou, entendeu? Música também, se você quiser, ou até outros podcasts também, qualquer coisa que você achar interessante de se indicar aí. Eu sou um consumidor de histórias, então eu vou indicar um livro e uma série. O livro Menino do Pijama Listrado. Ótimo. Eu acho que é um livro maravilhoso. Ele escreveu rápido ele, né? Um livro de um ponto de vista de um personagem garoto, né, criança, muito bem feito. Então, eu vejo como uma referência esse livro, né, O Menino do Pijama Listrado. E uma série que eu acho que muita gente que está ouvindo o podcast já assistiu, Peaky Blinders. Eu acredito que é uma construção muito boa. Todas as 5 temporadas, estamos aguardando a 6ª temporada, baseada em fatos, né? Então, em personagens que realmente viveram aqui entre nós, e é uma série que eu indicaria para todas as pessoas que gostam de consumir bons produtos. Vou deixar meu e-mail aqui, contato@felipecolbert.com.br, né? Felipe, COLBERT. Se as pessoas quiserem entrar em contato para algum tipo de serviço ou até mesmo apresentar alguma obra, eu estou à disposição e podem me encaminhar o e-mail. O e-mail é a forma mais fácil de entrar em contato comigo. E agradecer mais uma vez aí pela oportunidade e por esse papo aí que a gente teve sobre literatura. E aí, você curtiu esse episódio? Então, se prepara, na próxima semana tem mais um episódio e a minha convidada vai ser a Maria Helena. Ela é roteirista e escritora. O papo tá muito legal e você vai ouvir. Enfim, a tua história acabou nisso, que nem eu, né? Eu vim por vontade pessoal, não porque eu precisei sair, porque, enfim, tava tendo problema para sobreviver, sabe? Então, é realmente uma grande catástrofe. O Brasil, né? Aqui o nosso cinema ainda aqui é muito, assim, pequeno, né? É muito fechado, né? As produtoras, né? A gente não tem, assim, uma grande produção em massa. Eu não acredito que você tenha que fazer uma pós-graduação, inclusive nenhuma graduação, né? Para escrever. Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, 3ª temporada.